Boa tarde, queridos. Graça e paz. Deus é muito bom. Amém. O diabo não presta. Eu louvo ao Senhor por esse tempo, essa oportunidade. Eu louvo ao Senhor por cada vida, cada pessoa que o Senhor tem alcançado, em primeiro lugar, no meu coração. Amém. Porque quando falamos uma palavra embaixo da unção do Senhor, sabe, o ouvido mais próximo é o nosso. Amém? Mas eu dou graças ao Senhor por pessoas que o Senhor tem levado essas mensagens e tem alcançado cada coração. Amém? Então louvo a Deus por isso, cada vida, pelos inscritos nesse canal, por aqueles que hão de se inscrever. Então, eu dou graças ao meu Deus, em nome de Jesus. E hoje, querido, eu quero compartilhar uma palavra, amém? Uma palavra embaixo da unção de Deus que traz libertação para a nossa vida, amém? Então, eu quero começar lendo um texto bem conhecido da gente, que é Josué capítulo 1, e versículos 6, 7 e 8. Amém? Que o Senhor tem coisas boas para a gente aqui. Ele diz: "Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente ser de fato firme e corajoso para teres o zelo de agir ou de fazer de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou Moisés." Então a gente sabe que é uma palavra de encorajamento. O Senhor, ele estava encorajando alguém aqui. E a gente vê que é uma mensagem, é uma palavra específica para alguém específico. Mas o que nos chama a atenção é o que é dito aqui: para teres o zelo de agir ou de fazer de acordo com todos os mandamentos da lei. Da lei, querido. E meu Deus, a gente precisa saber e entender de uma vez por todas: lei não cabe mais na nossa vida, meu irmão. Pelo sacrifício de Cristo, foi totalmente eliminado da nossa vida. A lei. Vamos em frente. Que o meu servo Moisés: "Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda." Aleluia. Nem para a esquerda. Só assim, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Então, se ele cumprisse a lei de Moisés, que foi passada para ele, a cabo, ele teria sucesso, ele teria realizações. Mas, na verdade, o sucesso de Josué foi proporcionado pelo próprio Deus. É certo que existia as exigências da lei para ele, porque era para o tempo dele, não é para o nosso. Vamos continuar. Versículo 8, que o livro da lei. De que livro da lei está sendo falado aqui? Está sendo falado sobre Deuteronômio, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Então é dito para ele que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite. Você vai meditar, querido, na lei dia e noite? Você vai se encher disso dia e noite? Porque a palavra diz, que ele declara lá no livro de Gálatas, que quem vive pela lei está embaixo de maldição. E aí? Você vai dar atenção a coisas que você tem ouvido?
para que tenhas o cuidado de agir ou de fazer em conformidade com tudo o que nele está escrito. Meu irmão, se você trouxer isso para a tua realidade hoje, eu vou te dizer uma coisa, querido, você está em maus lençóis. Para você observar toda a lei e andar nela, praticar, se você errar em um ponto, você é culpado de todos. Então o que acontece? Qual a mensagem para a gente em cima disso? Que lei, querido, não é para a nossa realidade. Os homens, os pastores hoje, os líderes de hoje, muitas, a gente pode dizer que 90% deles, eles não vivem isso, eles não vivem isso, mas eles pregam isso e exigem isso. Então, os homens têm, os pastores, os líderes têm se utilizado da lei de Moisés para fazer pessoas refém deles. E isso, querido, isso é real nos dias de hoje. Isso é verdade nos dias de hoje. As pessoas são refém de pastores, são refém de líderes que aplicam a lei, vão lá no Velho Testamento, vão lá na lei. Presta atenção numa coisa, é bom, é legal a gente estudar o Velho Testamento, meu irmão, mas focado em Cristo, porque ele só aponta para Cristo. Ler, meditar, estudar a Velha Aliança, focado na Nova Aliança. E não se deixar se tornar um presa de homens. Então, se eles fazem, as pessoas se refém deles. E a pessoa que é refém, querido, é alguém que é capturada. Capturada é mantida em cativeiro como garantia do cumprimento de exigência. Você tem que cumprir as exigências deles, da lei que é aplicada por eles. Porque a lei, ela exige de você. Quando você se torna refém dela, ela é quem manda na tua vida. Alguém que comete um delito e que quando a lei chega para prender, para algemar, ele não vai de livre e espontânea vontade, ele vai porque agora ele é refém da lei. Assim que ele tem acontecido com a igreja do Senhor. Homens, pastores, líderes têm feito isso, aplicado a lei, feito as pessoas refém deles e aplicado exigências que eles não cumprem, eles não fazem, mas eles querem que os outros façam, eles querem que as pessoas façam. E ainda pregam, se você não fizer, você está embaixo de maldição, você está em rebelião. É um monte de mentirosos, um monte de hipócritas, cara de pau. Isso é real, porque tem coisas que a gente presencia hoje, querido, no meio do Evangelho. Meu Deus, que causa indignação na pessoa. Glória a Deus, glória ao Senhor. Enquanto formos refém de homens, vamos viver como eles querem que a gente viva e fazer o que eles querem que a gente faça. Por quê? Afinal de contas é um refém. Então existem as exigências da lei que eles aplicam para a igreja do Senhor. Sabendo, alguns pegam e aplicam a lei, muitas vezes por estratégia.
É gente da pior espécie. Por estratégia para manter pessoas refém. Outros pode ser pela ignorância, pela falta de conhecimento. Não conhece Cristo, não conhece o Evangelho da graça do Senhor. Isso acontece, meu irmão. E com isso, querido, vivem refém das pessoas. Tem algo aqui que eu vi que é muito, muito bom. Vamos ver aqui, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. 25 e 26. Ele diz o seguinte, ó. Mas quando, isso é o Senhor Jesus, ele falando para seus discípulos, ele fala, mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, isso aqui era a forma, era como funcionava debaixo da lei. Você tinha que fazer algo. Então, se isso é anunciado hoje, é pregado hoje, é exigido hoje, querido, vou te dizer, você está anulando o sacrifício de Cristo na sua vida e na vida de pessoas. O Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, ele não está sendo anunciado, ele está sendo escanteado, porque as pessoas pegam a lei. Aqui era o momento que Jesus estava debaixo da lei. O 26 já diz, entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Então Jesus ensina dessa forma, mostra que naquele momento era assim que funcionava. Então hoje, se isso for anunciado, querido, isso está escanteando o Evangelho da Graça. E começa a dizer que você tem que fazer, que você tem que se esforçar, tem que fazer para ter. Ou seja, as pessoas não fazem por amor. As pessoas fazem para ser, as pessoas dão para ter, porque isso é lei, isso é debaixo da lei. Se você não der dízimo, você está debaixo de maldição. Se você não fizer isso, se você não se submeter a isso, e a gente sabe que é estratégias do homem para manter as pessoas no cativeiro, para manter as pessoas refém deles mesmos. Assim dizem, e se você sair daqui sem a minha bênção, ou seja, eles estão se intitulando o próprio Deus. Eu não desconsidero a unção que existe na vida de cada filho do Senhor. Mas tem uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa. Se mova nessa unção com temor ao Senhor. Não faça as coisas por conta própria. Não faça as coisas como acha que está certo. Não mantenha as pessoas refém. Não mantenha as pessoas refém. Glória a Deus. Então, o perdão, eu não perdoo para ser perdoado. Eu não perdoo para ser perdoado, meu irmão, porque eu já fui perdoado. A nova aliança, eu não perdoo para ser... Eu não preciso perdoar para ser perdoado. Eu preciso perdoar porque já fui perdoado.
E a gente vê isso em Romanos capítulo 5. Romanos 5:1 ele diz: portanto, havendo sido justificados pela fé. Então, a palavra justificado, ele quer dizer perdoado e inocentado. Então, você não está mais debaixo da lei. Você não perdoa para que Deus te perdoe. Isso já aconteceu em Cristo. Você perdoa porque o perdoador agora está dentro de você. Você perdoa porque Deus já derramou o seu amor no seu coração e no meu coração por meio do seu Espírito que habita em nós agora. Olha só a diferença de Evangelho da Graça para a lei, querido. Porque muitos pensam que Mateus, Marcos, Lucas é nova aliança. E não é nova aliança. Jesus ali, querido, ele estava se movendo embaixo da lei. Porque tudo se cumpriu nele. Por isso que Romanos 10 diz que o fim da lei é Cristo. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Não seja refém de ninguém. Não se torne refém de pastor, de líder, quem quer que seja. Respeite a unção que está na vida de cada um. Mas, meu irmão, aquilo que é anunciado fora da palavra, aquilo que é pregado e anunciado, é ensinado, que não está de acordo com o Evangelho da graça de Cristo, o Cristo vivo, o Cristo que ressuscitou, ei, descarte. Descarte. Por quê? Hoje eles fazem isso como estratégia para manter as pessoas refém deles. Ele sabe como cercar alguém. E de preferência, alguém que tem uma condição financeira melhor. Ele sabe se aproximar de pessoas assim. Ele sabe como cercar pessoas assim, que tem uma condição financeira melhor. Então isso é estratégias diabólicas, maléficas. Isso não é Evangelho de Cristo. Isso não é Evangelho do Senhor. Eles temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo por Ele mesmo, é por meio dele. Romanos capítulo 10, ele diz: caros irmãos, o apóstolo Paulo, ele escrevendo para a igreja de Cristo, que diz, caros irmãos. Então é uma carta direcionada para a igreja de Cristo, para a igreja do Senhor. Aquilo que foi escrito e direcionado para Israel é para Israel. Para os judeus é para os judeus. Malaquias foi escrito e direcionado para Israel, para o povo judeu. Não é para a igreja do Senhor. Então ele é específico. Aí ele diz, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos de Israel é que eles sejam salvos. Aleluia. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento. De que real conhecimento o apóstolo Paulo está falando aqui? O conhecimento do Evangelho da Graça. Eles preferiam viver segundo a lei. Eles preferiam ser refém da lei, refém dos religiosos, refém dos homens, do que, querido, aceitar o Evangelho da graça de Cristo em suas vidas. E o apóstolo Paulo, ele se vê no direito de orar por eles, para que eles fossem salvos. Salvos das garras de lobo devorador, de homens hipócritas e mentirosos. É isso que nós devemos orar pela igreja do Senhor, para que haja uma verdadeira unidade. Porque a desunião, a divisão, querido,
ela é causada por líderes, pastores, homens hipócritas. Por quê? Qual é a exigência deles? Né? Que você não pode ou não deve visitar outros lugares, que você não pode ou não deve se associar a outros irmãos, sabe, irmão? Então a divisão vem dessa raça desgraçada. A divisão é causada por eles. E o povo de Deus, meu Deus, como se deixa ser levado por isso? Como são amedrontados por causa da lei que é anunciada para eles, que traz exigências, cobranças, normas, regras, que a igreja do Senhor, ela não precisa de um livro de regras, de normas. A igreja do Senhor, meu irmão, a maior necessidade da igreja do Senhor é uma relação pessoal com o Espírito de Deus. Mas até isso, os homens, por causa de tanto anunciar e pregar a lei, aí vem as exigências e as pessoas simplesmente se desviam dessas coisas, do Evangelho da Graça. Versículo 3 ele diz: pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, ou seja, fazer as coisas do seu jeito, né? Fazer as coisas do seu jeito para o quê? Muitas vezes para adquirir bens, adquirir coisas, porque são instruídos assim. Você tem que fazer assim, você tem que fazer desse jeito para você ter, para você ser, porque dentro das denominações, deixa eu dizer uma coisa. Denominação não é igreja. Denominação é um lugar, é um espaço físico construído pelas mãos dos homens, o qual a Bíblia diz lá em Atos que o Senhor ele não habita em santuário, em templos feitos pelas mãos dos homens. Mas denominação é um lugar que é para cuidar da igreja do Senhor. Não é para extorquir, não é para exigir, colocar exigências, normas, regras, tradições. É para ser cuidado da igreja. E a única coisa que cuida da igreja de Cristo é o Evangelho da Graça. Quando ele é anunciado, quando ele é pregado, quando ele é ensinado da forma certa. Aleluia. Aí ele diz: e buscando estabelecer a sua própria, não se submeter à justiça de Deus. Que está onde? O Evangelho da Graça. Versículo 4 para a gente encerrar. Porque o fim da lei é Cristo. Então como é, meu irmão, que pessoas têm coragem de pegar a lei, aplicar para a igreja do Senhor, tornar pessoas refém de si? Se você não fizer isso, se você não me obedecer, porque afinal de contas quem manda aqui sou eu, você não me obedecer, você está embaixo de maldição, você está em rebelião, sabe? Isso é gente da pior espécie, isso é gente hipócrita, isso é gente que vive de aparência, isso é gente que quer apenas o teu dinheiro, isso é gente que só cerca aqueles que têm uma condição financeira melhor, que é para suprir eles. Sabe, meu irmão, você não dá nada para ter, você dá porque você já tem. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Em Cristo já fomos abençoados, somos abençoados. Mas dentro da denominação, as pessoas elas são analisadas por aquilo que elas têm. As pessoas são analisadas pela forma como se vestem. As pessoas são analisadas se falam bem. Dentro das quatro paredes é assim. Hoje é assim. É assim, querido. É desse jeito. Isso não é Evangelho da Graça. Enquanto não tomarem vergonha na cara
e decidirem anunciar o evangelho da graça do Senhor, querido. Mas a gente vai continuar fazendo o que o apóstolo Paulo, ele diz: a minha oração por eles, a Deus, é que eles sejam salvos, é que eles sejam libertos das garras desses lobos devoradores, desse monte de hipócrita que vivem de aparência. Ainda se acham na moral e no direito de criticar pregador de plataforma digital. É melhor estar na plataforma digital falando o evangelho da graça, a verdade do Senhor, do que subir em um púlpito, subir em um palco com o microfone na mão e mentir para as pessoas, usurpar as pessoas, tirar dinheiro das pessoas. Mas não se preocupe não, porque a colheita certamente chegará, querido, para a sua vida. Mas eu oro para que se arrependam. Eu oro em nome do Senhor Jesus, para que os olhos do povo de Deus, da igreja do Senhor, acorde, seja sacudida pelo Senhor, seja despertada pelo Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E eu louvo ao Senhor, eu sou grato ao Senhor por isso, por esse momento. Eu sei, querido, que existe palavras fortes, mas sabe, meu irmão, é verdade. Se tem uma coisa, eu não tenho problema nenhum em falar a verdade. Amém? Então, Deus é bom e você também não deve ter problema nenhum, querido, em falar a verdade, anunciar a verdade. Dê o que der, fale a verdade, ande na verdade. Em nome de Jesus. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém? Deus é bom e o diabo não presta.